Gente, eu tô muito feliz. Sério, eu estou muito feliz. Uma felicidade genuína. A gente tá na final do Campeonato Paulista 2024. O Santos está na final do Campeonato Paulista 2024. Que felicidade. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre a vitória, sobre a classificação do Santos. Deixa eu arrumar mais pra mim aqui embaixo. Porque eu não tô conseguindo ficar parada, entendeu? Não tô. A gente vai falar muito da vitória e da classificação do Santos em cima do RB Bragantino, com recorde de público na Neoquímica Arena, mais de 44 mil pessoas presentes para acompanhar, né, esse jogaço que o Santos proporcionou para o torcedor ontem. Gente, olha, ao meu ver, pelo que eu esperava da partida, foi um jogo fácil. Foi um jogo fácil. Pelo que eu esperava que seria, quando a gente olha para RB Bragantino e Santos, a gente imagina muitos empates. A maioria dos jogos terminou em empate, empate, empate. O Santos fez 3-1. Teve a lei do ex do Sacha, teve, porque enfim, ele ama marcar contra a gente, né? Incrível isso. Mas não foi suficiente, né? Teve o juiz tentando ferrar com tudo também, mas também não foi suficiente, porque o Santos venceu com autoridade, com um jogo impecável do Guilherme, do Pedrinho, do Juliano, da nossa defesa. Então, assim, o Santos, a gente tem muitos pontos positivos para falar desse jogo do Santos, muitos pontos positivos, e a gente vai falar de tudo isso, de tudo isso. Ontem eu postei para vocês o pré-jogo e falei que a gente poderia ter o Casares ali pelo meio campo, com a ausência do Pedrinho no ataque, né? Mas a escalação inicial que eu passei para vocês foi justamente a escalação inicial que o Carille mandou a campo. João Paulo ali no gol, Rainer, Joaquim, Gil e Felipe Jonathan, João Schmidt, Pituca e Juliano de volta à titularidade do time, de volta ao meio-campo do Santos. Eu já disse, mas volto a repetir, ele jogou muito ontem, muito. E lá na frente a gente teve Guilherme de um lado, o outro que jogou muito, Pedrinho do outro, outro que jogou muito, e o Furt que, enfim, meio sumido no jogo, meio apagado, foi o único que destoou do resto do time ali, pelo menos ao meu ver. De resto, a gente já viu todo mundo jogando muito bem. O Furt não conseguiu fazer a dele ali na frente, né? Quando a bola chegou nele em um lance lá, ele acabou não conseguindo chegar a tempo na bola para mandar para o fundo do gol. Foi substituído depois no segundo tempo. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, porque, cara, nossa senhora. O Santos abriu o placar com o Joaquim, numa cobrança de escanteio do Guilherme. O Joaquim subiu alto, testou e mandou pro fundo da rede. Santos 1-0. E o Santos, ele foi melhor, né? Durante boa parte do jogo ali, o Santos foi melhor. Até quando não estava jogando com a bola, o Santos conseguiu ser melhor na partida. No primeiro tempo, por exemplo, a gente viu o início de primeiro tempo muito bom do Santos, com o Santos pressionando em cima, com o Santos criando chances, com o Santos tendo oportunidade. O nosso meio-campo ontem funcionou muito bem. João Schmidt, Pituca, o Pituca no segundo tempo, inclusive, nossa, eu tô maluca. O Pituca no segundo tempo, inclusive, chegando muito mais perto do ataque ali, conduzindo mais a bola pro ataque, né? Ao lado do Juliano ali. E no primeiro tempo foi isso também, né? O Schmidt, o Pituca e o Juliano muito bem. O Juliano, ele voltando de lesão ali, voltando a jogar, tentando pegar o ritmo, mas ontem, gente, ele jogou, parecia que ele tava jogando todos os jogos aí, parece que ele não tinha se lesionado, parecia que, enfim, tava inteiraço. Ele acabou sendo substituído no segundo tempo também, até para poupá-lo, mas parecia que ele tava inteiraço, porque o que ele jogou ontem foi uma barbaridade. Fez até gol no jogo, né? Fez até gol. Então a gente vê que o Juliano é um jogador que, assim, não tem tempo perdido para ele, não tem tempo ruim. Ele entrou, fez um jogo impecável, ajudou o Santos a sair com esse resultado grandioso da Neoquímica. A nossa zaga também, eu já falei para vocês, né? A nossa zaga, a gente teve ali o Rainer, a gente jogando muita bola. O Rainer jogou muita bola. Vou falar do Rainer, vamos focar no Rainer. O Rainer jogou muito ontem, muito. E tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva.
foi substituindo o Aderlan, né, que ainda estava, como eu disse para vocês, sentindo um desconforto ali na coxa esquerda. Então ele entrou mais uma vez ontem como titular e fez uma grande partida. Eu já disse para vocês que eu gosto muito do Rainer e ele foi um dos jogadores que mais me surpreenderam de forma positiva. É porque quando ele chegou no Santos, eu falei para vocês na época que eu não conhecia muito de quem era o Rainer. Eu não tinha visto ele jogar por outro time. Então, quando eu vi ele jogar pela primeira vez com a camisa do Santos, eu falei assim, meu Deus do céu, esse cara joga muito. Joga muito. E ele joga muito pelos dois lados, né? Pelos dois lados. E ontem ali na posição dele mesmo, substituindo o Aderlan, ele fez uma grande partida, foi muito bem, tanto defensiva quanto ofensivamente. Acabou sendo expulso no final do jogo ali, né? O Matheus acabou expulsando ele. E sinceramente, sobre esse lance, já vou entrar nesse lance polêmico agora mesmo, porque eu realmente achei muito injusta essa expulsão. Mais um jogo decisivo do Santos, onde a gente tem um jogador expulso. A gente teve o Otero, né, contra a Portuguesa, que o Klaus expulsou ele. Gente, foi um lance assim, ridículo, ridículo. Não foi para expulsão o lance do Otero. O Klaus não foi nem no VAR para revisar, apenas deu em campo o cartão e assim permaneceu. Da mesma forma, o Matheus ontem fez com o Rainer. Ele deu em campo o cartão vermelho e ele não foi no VAR revisar o lance. Eu achei falta, mas eu não achei para vermelho. No primeiro tempo, a gente teve um lance muito parecido em cima do Diego Pituca. E nesse lance, o Matheus ele não deu nem falta. Não deu nem falta. E o Pituca sentiu muito na jogada. Muito naquela dividida. E ele não deu nem falta. Aí, no final do segundo tempo, o Rainer faz uma falta super semelhante. Falta para vermelho. Assim, cara, esse árbitro, Matheus, foi o mesmo que apitou São Paulo e Palmeiras, que teve aquela polêmica toda. Aí a federação pega um árbitro que teve uma polêmica toda em um jogo grande e coloca para apitar o jogo do Santos, que também é um jogo grande, a gente tá falando de uma semifinal contra Santos e Bragantino, né? Um jogo bem considerável. E coloca o cara para apitar um jogo desse, entendeu? E eles ainda têm coragem de falar que esse cara, ele é promissor. Aonde que ele é promissor? Porque ele continua errando da mesma forma que todos os outros árbitros que estão apitando há 30 anos erram. Então, assim, se for para seguir nesse mesmo caminho, nesse mesmo nível, ele de fato é promissor, realmente vai ter futuro na arbitragem. Mas não de uma forma positiva, mas continuar, sim, levando esse legado da arbitragem brasileira ser um lixo, entendeu? Um lixo. Porque não tem critério nenhum, e de um lado ele nem dá falta e do outro lado ele dá falta e expulsa o cara. Eu realmente achei uma expulsão injusta. No primeiro tempo ele não deu marcando nem falta. Então, é muito complicado falar de arbitragem, né? Muito. Todo jogo do Santos a gente não consegue curtir um momento, curtir uma classificação, curtir uma vitória, porque a gente sempre tem que bater naquela mesma tecla de que, tipo, cara, fomos roubados, fomos assaltados. E é muito frustrante porque o torcedor santista sempre tem que falar nesse mesmo assunto. Se ele tivesse expulsado o jogador do Bragantino no lance lá do primeiro tempo e depois expulsado o Rainer, eu ficaria quieta. Mas não. Então a minha indignação não é nem pela falta marcada, é pela falta de critério mesmo que o Matheus teve ontem nesse jogo. Fora outras inúmeras faltinhas picadas que ele deu na entrada da nossa área ali e do outro lado ele não dava. Teve um lance em que o Furt foi empurrado, ele deu uma vantagem, o Guilherme sofreu falta perto próxima à lateral e ele simplesmente deu lateral pro Bragantino. E daí a gente não podia encostar nos caras perto da nossa área que ele marcava falta e era aquelas faltas perigosas. Então, assim, falta de critério. A arbitragem brasileira falta muito critério. E não é só aqui na arbitragem paulista, não, tá, gente? É assim, geral. Aí o Brasil vai jogar com uma Espanha, eles querem reclamar de 2 pênaltis que foram marcados para a Espanha que não aconteceram. E nossa, se tivesse VAR poderia ter sido diferente, realmente, mas se fosse um VAR que a gente tem aqui no Brasil, não ia mudar nada, porque a gente tem VAR aqui no Brasil e a gente continua vendo essa injustiça acontecendo. Viu como é bom quando o Brasil é roubado lá, empatou 3-3, poderia ter ganhado o jogo se não fosse esses 2 pênaltis marcados? Poderia. Talvez poderia ter ganho. Não ganhou por quê? Porque a arbitragem passou a mão. Agora eles conseguem sentir na pele o que todo torcedor do Santos sente durante todos os jogos que a gente tem. Seja decisivos ou não, ontem foi decisivo. Imagina se esses erros dele tivessem custado a nossa classificação, né? Aí eu estaria falando durante 10 minutos só sobre isso, né? Se a gente classificou, a gente ganhou, e eu tô falando durante 3 minutos sobre isso, quase 4,
Imagina se a gente tivesse perdido. Um outro lance muito polêmico que eu vou comentar já, mas quando a gente chegar lá no ataque, porque eu tô na parte da defesa ainda. Mas a arbitragem brasileira, né, galera? A gente não pode esperar muito. É disso aí, como eu já disse em outro vídeo, é disso pra pior. Agora vamos falar do Gil e do Joaquim. Os nossos zagueiraços. Joaquim marcou o primeiro gol, como eu já disse pra vocês, numa cobrança de escanteio do Guilherme. Joaquim ontem foi muito bem, mais uma vez. O Gil também, gigante. A nossa zaga jogou muito. A nossa defesa como um todo jogou muito, né? Do outro lado, a gente teve o Felipe Jonathan aqui também, que fez uma partida impecável. O Felipe Jonathan é um jogador muito criticado. Ele é muito criticado, mas ontem ele foi gigante. Não comprometeu em nenhum momento. Ele conseguiu ajudar o Santos tanto defensivamente quanto ofensivamente. Foi um jogador, assim, muito, muito importante para esse setor defensivo do Santos. Ajudou muito no ataque também, né? Então, gostei muito do Felipe Jonathan na partida. Voltando para nossa linha de zaga ali, ambos, tanto o Joaquim quanto o Gil, muito bons na bola aérea. Tanto é que o Joaquim fez o gol, né, de cabeça, mas em outras jogadas que a gente teve também foram muito bons na bola aérea. O Carille, ele tem essa de conseguir arrumar muito bem, né, a parte defensiva do Santos. Esse é um ponto muito positivo do Carille. E tanto é que a gente fala, né, tem um meme, 1-0 só e tal. Mas realmente, na parte defensiva, o Carille, ele manda muito bem mesmo. A gente não tem sofrido tanto assim na parte defensiva. Inclusive, o gol que a gente tomou foi um chute de fora da área, né? Do Sacha ali, lei do ex, não é? E o João Paulo, ele quase defendeu. Ele chegou a relar na bola, né? Mas enfim. O Bragantino ontem ele riscou muito de fora da área, né? A maioria dos chutes que teve ali com o Sacha, com o Elinho, foram todos chutes de fora da área, porque era muito difícil conseguir ali entrar tocando dentro da área do Santos, porque a nossa zaga estava muito bem postada. Então, eu gostei muito da nossa zaga ontem, da nossa linha defensiva como um todo. Conseguiu fazer uma boa partida com segurança. E foi muito diferente do time que a gente viu jogar nesses últimos jogos, aí, nessas últimas partidas, que deixou um pouquinho a desejar, que deixou o torcedor um pouco receoso do que esperar diante desse jogo contra o Bragantino, que era uma equipe que chegava, querendo ou não, ali com um status de favorito, né? Mas, assim, eu não sei se vocês assistiram meus stories lá no Instagram, eu comentei que apesar desse favoritismo, né, do Bragantino, eles não estavam jogando tão bem assim, né, como estavam pintando. Porque eles foram eliminados da Libertadores e eles não fizeram uma primeira fase tão empolgante assim, futebolisticamente falando. Eles conseguiram a classificação, pontuaram bem, mas jogando bem é outra história. O Santos conseguiu, durante a primeira fase, apresentar um futebol um pouquinho mais vistoso. Mas a gente sabe que em quesito de futebol, jogar bonito ou não significa nada, né? O importante mesmo é o resultado final ali. Mas eu comentei sobre isso. O Bragantino ele não jogava tão bem assim. E quando eles ganharam da gente lá na fase de grupos, que eles ganharam por 1-0 com o gol do Sacha, o Santos foi melhor do que eles no jogo, né? Em alguns momentos o Santos conseguiu criar algumas chances. O Bragantino não ganhou porque encontrou aquele gol ali, basicamente, do Sacha, de um erro nosso. Só que, assim, jogar mesmo, não jogou, entendeu? Não jogou. Ele não ganhou porque foi melhor que o Santos no jogo. É porque o Santos mesmo não conseguiu se encontrar na partida ali em alguns momentos, né? Tomou algumas decisões erradas e, querendo ou não, a gente já estava classificado, é importante ressaltar isso. Então o Santos já tinha pisado no freio, por mais que estava naquele papo de conseguir a melhor campanha, o Santos já tinha pisado no freio há uns jogos já. Então, que a gente se classificou contra o São Paulo. Olha onde está o jogo contra o São Paulo, né? Então, assim, eles ganharam da gente, mas não foi aquele jogo que a gente podia usar de base esse esse mata-mata, e ainda bem que não usaram de base, né? Porque, enfim, a gente ganhou de 3-1. Partiu pro meio campo agora, vamos falar de João Schmidt, de Pituca e do Juliano. O Juliano, ele volta pro time depois de algum tempo, né? Ele volta a ser titular do Santos depois de algum tempo. E o Juliano que entrou em campo ontem com a camisa do Santos foi o mesmo Juliano que jogou as 2 primeiras partidas do Campeonato Paulista. Aquele Juliano que a gente viu lá, que encantou a gente, que a gente falou, cara, esse é o cara. Então, foi esse Juliano que entrou em campo ontem. Ele jogou muito. No meio campo do Santos ali, ele foi um dos
principais. É difícil falar quem foi o melhor do Santos no meio campo, porque assim, o Juliano tem o gol, então tem um peso a mais. Mas o Pituca e o João Schmidt jogaram muito também. Como eu disse pra vocês, o Pituca no segundo tempo, ele começou a jogar um pouco mais avançado ali. Então, é muito difícil escolher um pra ser tipo, ó, esse foi o protagonista do meio campo do Santos, porque todo mundo ali conseguiu contribuir de alguma forma. O Schmidt também voltou, encontrou, né, aquele futebol que a gente viu ali durante a primeira fase, que ele tinha perdido um pouco, porque o time inteiro deu uma queda, né? Vou falar nisso também quando estiver falando do Guilherme, mas de forma geral, a gente viu o Santos no meio-campo do Santos funcionando. E olhando, né, para João Schmidt, Pituca e Juliano, a gente fala, cara, esse é o meio-campo ideal. A questão é se o Juliano aguenta jogar durante o Campeonato Brasileiro, né, a maioria dos jogos ali, por causa que, assim, ele se lesionou logo no início da temporada e ele ficou de fora de muitos jogos. Então, a questão da lesão acaba atrapalhando um pouco a gente pensar no Juliano sendo esse protagonista do meio-campo do Santos em boa parte das partidas aí do Campeonato Brasileiro. E até mesmo nesses 2 jogos que a gente vai ter aí na final, contra quem quer que seja. Mas a verdade é que, assim, se o Juliano não for sofrer mais com lesões, a gente realmente espera que não aconteça mais, ele vai ser um grande nome no meio campo do Santos, porque ele tem futebol, ele tem qualidade, ele tem experiência. Então, ele é um nome muito importante mesmo. E o do Pituca e do João Schmidt eu já falei, vamos partir para o ataque agora. Porque lá no ataque a gente tem 2 jogadores que começaram a temporada comigo dizendo e repetindo aquele mesmo discurso. Calma e paciência. Guilherme e Pedrinho vão se encontrar. O Guilherme conseguiu se encontrar em algum momento na temporada, depois, junto com o time, caiu de rendimento, né? Como eu já falei para vocês, depois da nossa classificação adiantada. O Pedrinho, por sua vez, não conseguiu se manter ali. Fez um ou outro jogo bom, mas depois, assim, não conseguiu apresentar mais nada, não conseguiu render. E ele também nem era aquele titular absoluto do Carille. O Otero acabou conseguindo, né, pegar a vaga ali. Só que assim, gente, a gente tava sem Otero ontem, né? Eu não sei se eu comentei isso, eu tô falando há uns 16 minutos já, eu não lembro se eu comentei no início do vídeo. Mas a gente tava sem Otero ontem. Eu falei que ele tinha sido expulso, mas eu não lembro se eu tinha dado enfoque que a gente estava sem Otero ontem. Esse era um dos motivos que estava me deixando um pouco assim receosa para essa partida. A gente tá sendo um dos melhores jogadores que vinha jogando atualmente no Santos, que era o Otero, né? O Otero fez uma grande partida contra a Portuguesa. Então, eu tava um pouco preocupada em relação a isso, mas o time deu muita conta do recado e, enfim, felicidade genuína. Mas, enfim, voltando a falar ali do Pedrinho e do Guilherme. O Pedrinho, ele não conseguiu se encontrar, né, no time do Santos igual o Guilherme conseguiu. Não conseguiu pegar essa titularidade para ele. Só que ontem no jogo ele foi muito bem. Ontem o Pedrinho, ele deu assistência, ele partiu para cima, ele brigou pelas jogadas, conseguiu inúmeras arrancadas, criou muitas oportunidades. Então o jogo que o Pedrinho fez ontem me fez ficar muito feliz. Eu fiquei muito convencida do futebol que ele apresenta. E é esse o Pedrinho que a gente quer ver, né? É esse o Pedrinho que não tem medo de partir para cima do adversário, que não tem medo de driblar, que não tem medo de colocar a bola na frente e, enfim, partir para cima. É esse o Pedrinho que a gente quer ver. Do outro lado, o Guilherme é a mesma coisa. O Guilherme em alguns jogos, vou falar uma verdade para vocês, ele é muito fominha. O Guilherme é muito fominha. Mas é um jogador que eu gosto muito mesmo. E ontem ele jogou muito. Deu assistência de uma cobrança de escanteio, né? Mas enfim, ele deu assistência pro Joaquim. Depois ele foi lá e fez o próprio gol dele, numa assistência do próprio Pedrinho, né? Que também deu assistência ali. Então, o Guilherme ontem ele contribuiu muito no ataque. Todo mundo tava falando assim, nossa, Guilherme, volta a jogar o que você estava jogando antes, recupera seu futebol. E no jogo de ontem ele mostrou esse futebol dele, ele voltou a jogar bem, como um time num todo, né? O próprio Carille falou isso. Ele falou isso depois que a gente jogou contra quem a gente pegou na última fase do fase de grupos? Eu esqueci, mas foi na coletiva daquele jogo. Ele foi a Inter, né? A Inter de Limeira. Ele pegou e falou assim que o time, ele tinha total confiança no time, porque quando precisasse o time ia jogar. A gente achou que isso seria contra a Portuguesa, mas contra a Portuguesa a gente não jogou tão bem assim. Tanto é que, vamos levar em consideração que a Portuguesa jogou um pouquinho recuado também, né? Vamos levar isso em consideração. Mas no jogo contra o Bragantino, que o time precisou aparecer, porque o Bragantino é uma equipe que propõe jogo também, e se a gente deixasse a bola com eles, não ia ficar legal, então a gente tinha que tentar ficar com a bola, o time apareceu. O time jogou.
e eu gostei muito do que eu vi. Então é um time que o Carille tinha essa confiança e foi de fato o que aconteceu no jogo. Foi de fato o que aconteceu nesse jogo contra o Bragantino, né? E ainda sobre o Guilherme, o lance polêmico que eu falei pra vocês enquanto eu falava lá do lance do Rainer, que eu também queria comentar com vocês, é de um possível pênalti em cima do Guilherme ali ainda no primeiro tempo. Disseram que foi um lance normal. Tudo bem. Só que assim, e que ele quis simular, ele quis cavar o pênalti e tal. Só que assim, gente, se a gente for analisar o lance, eu acabei de dizer pra vocês que o Guilherme é palminha. Se ele quisesse simular a jogada, quem bateria o pênalti seria o Furt, não ele. Vamos começar por aí. Ou seja, eu não acho que ele quis cavar. E outro ponto que assim, vai muito além dessa simples teoria dele ser palminho ou não. Outro ponto é que ele estava na frente do marcador do Bragantino, era ele, o goleiro e o Pedrinho chegando livre de marcação. Por que motivo ele ia cavar um pênalti ali se era 2 jogadores do Santos contra o goleiro? Entendeu? Tipo, não fazia sentido nenhum ele tentar cavar um pênalti. Eu não acho que ele tentou cavar. Eu não acho que ele se jogou para conseguir a falta. Não. Eu acho que foi de fato falta. Assim, eu falo pênalti, mas eu nem sei se marcaria um pênalti. Eu falo que foi falta, porque, querendo ou não, a falta começa fora da área. E ele, de fato, sofre o contato que cai dentro da área. Então, eu não sei como que o juiz interpretaria se fosse marcar a falta. Se ele marcaria a falta no início da jogada ali, ou quando houve o contato. Teria que ser quando houve o contato, né, dentro da área. Mas, enfim, o juiz não marcou nada. O VAR também não chamou, não marcou nada. Então, assim, foi o primeiro lance do jogo que eu achei um pouco tendencioso ali, que eu achei um pouquinho equivocado na marcação, já que não marcou nada. Eu teria marcado falta. Independente se foi dentro ou fora da área, eu teria marcado. E o segundo lance, a questão da expulsão, que ele expulsou o Rainer e antes, no primeiro tempo, não tinha expulsado o jogador do Bragantino. Mas, de forma geral, eu tô zangada com isso, pra não falar outra palavra? Tô. Falei umas poucas e boas pra televisão? Falei. Eu gritei. Xinguei. Mas assim, a gente tá classificado. Entendeu? A gente tá classificado. O Sherman ontem, ele entrou no lugar do Rainer, né? Do Rainer. O Rainer foi expulso e depois o cara ele recompôs ali, né? Com o Sherman. O Sherman, ele jogou muito. O Sherman, ele vem jogando muito. Só que, quando a gente pensa numa final, um jogo mais pegado, e independente de quem a gente vai enfrentar, Palmeiras ou Novo Horizontino, são duas equipes ali que vão chegar chegando, né? Que estão jogando muito, e a gente tá falando de uma final. Então, eu não acredito que o Sherman de titular ali seja o ideal. Não que ele não tenha capacidade para isso, porque, como eu disse, ele joga muito. Mas eu não sei se. Não sei, acho que a pressão. Não sei. Se bem que o clima do Santos tá muito agradável, né? Tá muito agradável. Mas eu realmente espero que o Aderlan consiga se recuperar até domingo, volte a tempo para conseguir entrar ali. E pro Sherman entrar mesmo ali no segundo tempo, quando a gente já tiver com. Pelo menos com um resultado significativo, né? Ou até mesmo com um jogo um pouco mais controlado. Porque o início do jogo é muito pegado, gente, é muito pegado. Então, eu não queria ter que queimar jogadores da base dessa forma, entendeu? Porque eu acho que o Santos não precisa disso nesse momento, principalmente numa final. Mas, enfim, o Patati também entrou no segundo tempo, ele também conseguiu fazer algumas jogadas lá, não tanto quanto gostaria. O Morelos, inclusive, vou falar do Morelos porque tem um lance do Patati que poderia ter sido diferente. O Morelos ontem ele entrou muito mal. O Furt saiu ali no centroavante ali, né? Não foi tão bem na partida ontem. O Morelos acabou entrando depois e também não foi tão bem. Ele tomou muitas decisões erradas. Teve uma jogada que era tipo Patati e tinha outro jogador por lá que eu esqueci quem era. O Morelos, ao invés de passar pro Patati que ia sair cara a cara com o goleiro, ele tentou inverter a jogada lá pro outro lado e era tipo 3 jogadores do Santos, né? Contra um defensor do Bragantino e o goleiro. Ele poderia ter feito uma jogada simples, mas não, ele preferiu inverter. O jogador do Bragantino conseguiu cortar tranquilamente a bola. E teve umas outras jogadas também que o Morelos não foi tão bem, que tomou decisões erradas. E a gente meio que surtou um pouquinho ali no finalzinho, né? Pra falar que. Acabei de lembrar de um lance. Eu falei que o Felipe Jonathan foi impecável. Não foi. Teve um lance que ele tentou fazer uma gracinha no final e rendeu um mini contra-ataque ali pro Bragantino,
que eu dei, eu falei, meu Deus, Felipe Jonathan, não faz isso, pelo amor de Deus, eu sei que tá 3-1 no placar, tá acabando o jogo, mas enfim. Torcedor santista tem trauma, cara, você não pode brincar. Ah, mas tá 3-1 e falta 2 minutos, não interessa, entendeu? A gente é muito traumatizado nessa vida, muito traumatizado nessa vida. Então vamos com calma, porque enquanto o juiz não apita, a gente não fica tranquilo, a gente pode estar ganhando de 5-0. Falta 1 minuto, a gente ainda vai estar apreensivo. Então, calma. Vai com calma, não façam gracinha. O coraçãozinho às vezes não aguenta. Mas enfim, falei demais. Falei demais, mas eu acho que eu falei de todo mundo. Deixa eu dar uma conferida aqui, que eu tô com a escalação aqui do lado. Pra não esquecer de falar de ninguém, gente. Eu não quero esquecer de falar de ninguém. Mas acho que eu falei de todo mundo. Falei até do Matheus, né? Do árbitro, que, enfim, acaba com o torcedor do Santos, acaba com o time. O Rincon também entrou. Ai, o Casares, gente, eu não falei do Casares. Onde que eu tô com a cabeça? O Casares entrou. E, assim, eu não teria colocado o Casares, mas ele entrou e não comprometeu muito o Santos. Só que ele também não foi aquele jogador. Teve um lance, pra não falar que o Casares não rendeu nada no jogo, teve um lance que ele conseguiu ali um contra-ataque. Só que ao invés dele, mais uma vez, tocar para o Patati, que chegava de frente para o gol, não, ele preferiu a finalização. O zagueiro ali conseguiu tirar, tivemos escanteio nesse lance, só que poderia ter rendido um gol pra gente, né? Se ele tivesse pensado, levantado a cabeça e passado pro Patati, que estava livre ali também. Já o Rincon entra no finalzinho do jogo, mais para recompor mesmo a nossa defesa, né? Ele entra junto com o Sherman, na verdade, e para recompor a nossa defesa ali. Então é isso, gente. 3-1 Santos, com gols de Joaquim, de Guilherme e de Juliano. Gol do Juliano também ali. Nossa senhora, para dar aquele alívio, né? Porque a gente tava ganhando de 2-0, 2-1, fica aquele jogo perigoso ali. Mais um gol dos caras, complica a situação. Mas o Juliano vai lá e dá aquele alívio gostoso pra gente. Aos 63 minutos. Ai, gente, eu tô muito feliz, gente. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Nossa Senhora. Deus Santos numa final de novo. É muito gratificante, é muito gratificante. Que isso? Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Eu amo esse time. Esse time me faz passar muita raiva, me faz surtar muito, me faz chorar de vez em quando. Mas faz parte, faz parte. O futebol é isso. Então, tô muito feliz mesmo. A gente vai jogar uma final, como eu disse pra vocês, independente do adversário, né? Venha Palmeiras, venha Novo Horizontino. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Sempre importante a gente ressaltar isso. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. E o Santos quer ser campeão. O Santos chega nessa final para brigar pelo título. O Santos chega nessa final para buscar esse título. Porque, seja jogando na Vila, seja jogando em São Paulo, não importa. Contanto que o Santos jogue como jogou contra o Bragantino. Eu acho que o que o torcedor está sentindo nesse momento é um sentimento não só de felicidade genuína por estar em uma final de Campeonato Paulista, mas é aquele sentimento de alívio, aquele sentimento de, meu Deus, se me falassem no dia 6 de dezembro de 2023 que o Santos chegaria numa final de Campeonato Paulista com uma primeira fase impecável na campanha, com a segunda melhor campanha da primeira fase, conseguindo jogar o que a gente jogou diante do Bragantino, talvez a gente não acreditasse. Talvez a gente olhar pra cara dessa pessoa ali, chorando com o que aconteceu naquele dia e falar, cara, o que você tá falando? Entendeu? O que você tá falando? Mas o Santos conseguiu se reerguer de uma forma muito rápida. E assim, independente do que aconteça nessa final, o fato da gente estar nessa final já é muito simbólico. Muito simbólico. Só que eu não sou aquela torcedora que se contenta em só estar em uma final. Eu quero esse título, entendeu? Eu quero esse título. Porque chega de ser esse time do quase. Chega de ser esse time que, vamos nos contentar porque pelo menos a gente chegou e a gente não era nem favorito. Cara, pra mim o Santos sempre vai ser favorito. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, independente de qualquer coisa, o Santos sempre vai ser favorito. Então eu quero muito que o Santos conquiste esse título, independente de quem a gente for enfrentar. Independente de quem sair do jogo de hoje, eu quero que o Santos entre em campo
e honre a camisa que tá vestindo. Que os jogadores possam fazer isso, que a torcida continue apoiando e que a gente consiga trazer esse título para casa. Que a gente consiga fazer esse título ser nosso, porque a gente precisa disso. O torcedor do Santos precisa disso. Ver entrevistas do Joaquim, do João Paulo, falando sobre o que é vestir essa camisa, do porquê eles escolheram permanecer no Santos, é muito, muito emocionante. Independente se uma parcela da torcida ainda esteja um pouco receosa com o João Paulo, por muitos motivos, não importa. O cara é um grande símbolo da torcida. E o Joaquim também está se tornando esse símbolo da torcida. Então, o que a gente espera mesmo é que o Santos faça uma final assim, independente do adversário. Mais uma vez, repito isso, uma final digna da história e do peso dessa camisa aqui, porque é o que o torcedor santista merece, é o que o torcedor santista espera. Então, que a gente possa jogar essa final e deixar tudo em campo, cara. Tudo em campo, que a gente conquiste esse título, o nosso primeiro título nesse ano, que ele possa vir pra gente. É isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam desse jogo, o que vocês acharam dessa classificação. Nossa, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz mesmo. Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas é porque eu amo esse time. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!